Bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria estarmos juntos. Que bom que você nos dá essa oportunidade de entrar em nossa casa com esse programa Vida e Saúde. O programa que já tem essa marca registrada, sempre a união entre as informações médicas e a espiritualidade. Aqui fé e medicina, gente, caminham juntos porque quer o nosso bem, qualidade de vida, nossa saúde física, biológica, psíquica, emocional. Esse é o Vida e Saúde. Então seja bem-vindo, que alegria poder estar na sua casa, viu? Hoje vamos falar sobre uma realidade, minha gente, uma realidade que está aí, às vezes, dentro de casa. Dentro de casa, sim, Senhor. Começa lá fora, vem para dentro de casa e a gente precisa entender como lidar com isso. Por isso que trouxemos hoje, se tem alguém nesse planeta que fala as claras, que fala aquilo que a família tem que ouvir, como lidar quando surge na vida, dentro de casa, o álcool, a dependência, as drogas. Como lidar com essa realidade? É uma chaga na sociedade. Isso prejudica, acaba com o ser humano, acaba com a família, acaba com a sociedade, na verdade. Como ajudar? Como resgatar, como proporcionar um clima onde não se precisa usar esses subterfúgios para você ser feliz, para buscar esta felicidade. É um falso conceito. Vamos entender hoje. Por isso que já está aqui nos estúdios do Vida e Saúde o nosso grande amigo, Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, que aceitou o nosso convite mais uma vez para falar dessa realidade. Hoje, que é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Alcoolismo, daqui 2 dias, o Dia Nacional de Enfrentamento às Drogas e ao Alcoolismo, por isso que a gente traz essa realidade. É o Vida e Saúde presente, atual, nas realidades que a sociedade também está refletindo. A nossa produção preparou uma matéria sobre essa realidade. Nós queremos convidar você a participar. Enquanto isso, você vai ligando, vai interagindo, ligando para o seu vizinho, ligando para a sua vizinha. O programa já começou. Álcool e droga é o tema de hoje. Preparamos uma matéria. Venha conosco, assista para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. Geraldo sobre esse tema. Deus abençoe, seja bem-vindo e vamos à matéria. Em um relatório sobre o consumo global de álcool e suas consequências adversas para a saúde, a agência da OMS aponta que o consumo de álcool mata mais pessoas do que a AIDS, a tuberculose e a violência combinadas. Doenças infecciosas, acidentes de trânsito, lesões, homicídios, doenças cardiovasculares, diabetes. Pelo menos 5,3% das mortes em todo o mundo são relacionadas ao álcool a cada ano, segundo a OMS. Para os mais jovens, entre 20 e 29 anos, essa taxa é de 13,5%. No total, o álcool matou cerca de 3 milhões de pessoas no mundo todo em 2016, contra os 3,3 milhões em 2012, de acordo com o relatório. Os homens correspondem a 3/4 dos óbitos registrados. Segundo os especialistas, o peso global das doenças e danos causados pelo consumo nocivo do álcool é inaceitável, particularmente na região da Europa e das Américas. Isso aí é a matéria muito bem elaborada, muito bem feita, é uma realidade muito grande, o consumo, enfim, a influência que isso tem, principalmente no dia a dia, no trânsito, na condução de qualquer coisa, assim, álcool e droga não combinam muitas vezes, não combinam, aliás, quase nunca, né, com a situação de volante, de trânsito, enfim. Mas vamos aprender hoje os detalhes, né, por que o álcool, por exemplo, a pessoa que toma, você viu os copos aí, as pessoas estão se divertindo, enfim, por que quando se ingere isso, entra para o cérebro, o que acontece, né? O que acontece quimicamente, né? Por isso que a gente tem esse assunto que a gente quer tratar com você hoje. Por isso que está aqui o Dr. Geraldo Baloni, seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo mais uma vez. O senhor sabe que essa é a sua casa, Dr. Geraldo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Frei, agradeço muito e realmente eu me sinto em casa aqui. E me sinto muito bem aqui. E esse seu programa é um programa voltado diretamente para temas tão importantes que realmente não tem como eu não participar em alguns deles, que eu possa realmente explicar, me estender um pouco mais para os seus espectadores ficarem sabendo mais ou menos aquilo que eu gostaria ou que eu posso ensinar sobre isso. E o que eu mais admiro, doutor, assim, que o senhor fala uma linguagem que a gente entende, que é no dia a dia, que traz exemplos concretos. O senhor é pai, enfim, ou seja, é uma realidade que está aí beirando nossas portas, enfim, nossas escolas. Hoje o mundo está oferecendo tão facilmente essa realidade, mas a gente precisa ter o controle da situação, né? Sem dúvida.
Eu ainda acho, sim, psicologicamente falando, e acho que vai ser fácil o senhor entender, e os nossos espectadores também. Eu acho que o nosso grande amigo, fisiologicamente falando, é o nosso ego. E o nosso grande inimigo também. Ok. Então, é o seguinte, nós vamos falar de dependência de álcool e dependência de drogas. A dependência, por incrível que pareça, talvez isso seja uma grande surpresa e uma grande novidade para o senhor e para os nossos espectadores. A dependência não depende muito da quantidade da droga nem do álcool. A dependência depende da qualidade do indivíduo, do sujeito, da pessoa. É uma qualidade constitucional, biológica, que se compõe num dos traços da personalidade, que é a vulnerabilidade à dependência. Uma vulnerabilidade ao prazer, ao hedonismo, ao prazer que aquela droga, aquele álcool proporciona. Algumas vezes, com prazer puro e simples. Ele toma o álcool para se sentir prazerosamente bem. Tá, mas essa vulnerabilidade, doutor, assim, essa tendência, essa inclinação, ela já nasce comigo ou eu vou adquirindo pelo meio, pelo contexto, pelo meu contorno, meu entorno? Então, o Dr. René, que já morreu, era um senhor que me ensinou psiquiatria logo desde o começo, ele falava que o alcoolista existe independente do álcool. Ou seja, essa vulnerabilidade existe. O senhor, de certo, já deve ter ouvido falar aquele ditado que fala que a ocasião faz o ladrão. Claro. No alcoolismo, o ditado é o contrário. O ladrão está pronto, esperando apagar a luz para roubar. Entendi. Ou seja, o alcoolismo está pronto nele. Se vai desenvolver ou não é uma questão de oportunidade. Entendi. Se ele encontrar o álcool, for estimulado e tiver acesso fácil, ele vai realmente ter a dependência. E a nossa cultura, a nossa sociedade, infelizmente, muito infelizmente mesmo, tem um apelo muito grande para a pessoa beber. Eu digo sempre, ninguém convida, vamos lá em casa tomar um vinho, convida, e fala assim, vamos lá em casa tomar um leite? Ninguém convida. Uma água de coco? Uma água de coco? Não. Vamos tomar uma cerveja? Aí sim. Então, e outra dificuldade que os clientes têm quando começam a fazer o tratamento, de chegar num ambiente social e falar, eu não bebo. Aliás, isso é orientação minha. Eu sempre peço, não diga assim, não estou bebendo. Não fala assim, não bebo mais. Não falo nada disso. Fala só, eu não bebo, porque daí é um ponto final, quer dizer, não é assim, não estou bebendo, dá a impressão que daqui a pouco eu vou beber. Ok. Né? Então, eu não bebo. Já é uma postura, já é uma atitude. Uma atitude. Eu não bebo. Quer dizer, essa palavra, essa afirmação serve primeiramente para o paciente e depois para o espectador dele, para o ouvinte dele. Né? Então, a dificuldade é muito grande por causa do apelo social. Nós estamos assim ao vivo também para incentivar a sua participação e queremos que você participe contando um pouquinho da sua história, fazendo a sua pergunta. Tem algum caso aí na sua casa? Quer alguma ajuda? Quer uma orientação? Quer saber abordar aquela e aquela situação? Foi de repente assim lavar a roupa do seu filho e encontrou alguma coisinha diferente lá, alguma coisinha escondida, quer orientação, quer saber como abordar, como falar, como enfrentar, esse é o seu tempo. Por isso que também estamos ao vivo pelo Facebook. Então, mais uma maneira, mais um canal para você participar aqui conosco no Vida e Saúde, hoje falando sobre como lidar com alcoolismo e drogas. O doutor Geraldo, vamos começar lá atrás um pouquinho assim. A sociedade, como é que eu devo reportar a palavra? Eu chamo, a pessoa é alcoólatra, a pessoa é alcoolista, como é que é, doutora? Os dois termos são válidos, alcoolista ou alcoólatra. O alcoólatra é um pouco mais depreciativo. Então eu prefiro, por uma questão até de respeito, falar alcoolista. E, então, posso usar alcoólatra, melhor, mais humanizado alcoolista, né? Mais humanizado. Agora, é a sociedade que está alcoolista, a sociedade está permitindo demais, doutora, ou seja,
Como é que chega e como é que essa coisa vem para dentro de casa? Eu acho que sim, eu acho que o senhor pegou um rumo certo. A sociedade é permissiva e parece que hoje em dia o politicamente correto é ser cada vez mais permissivo. E isso não diz respeito só à droga e ao álcool. Esse permissivismo é geral, em todos os aspectos, todo tipo de comportamento. Eu acho que é exíguo aqui o tempo, até nem eu tenho capacidade para discutir o mérito ou não desse permissivismo. A única coisa que nós poderíamos ser um alerta é qual é o custo desse permissivismo, qual é o custo existencial desse permissivismo. Então, quem tem filhos vai entender perfeitamente quando o filho fala, mas eu gosto, não estou falando só do álcool, de qualquer atividade. Até quando, de repente, o seu filho ou filha arruma um namorado que você sabe que talvez não seja a pessoa mais indicada, não tenha todos os predicados que você gostaria que tivesse, e aí vem aquela resposta, mas eu gosto. Então, esse eu gosto implica num ônus. Você está disposto a pagar o ônus desse eu gosto, que nem a bebida, por exemplo. Outras drogas, por exemplo. A maconha, principalmente, que vai quase paralelamente ao uso do álcool, principalmente na faixa etária, no final da adolescência, início da idade adulta. Mas isso tudo a sociedade permite e muitas vezes estimula. A luta minha, eu tenho 43 anos de medicina, dos quais 40 como psiquiatra. A minha luta de argumentos, de discurso, de apelo, é muito grande em relação principalmente à maconha, já que o tema é álcool e droga, Claro, fique à vontade, doutor. aqui da maconha. Primeiramente, vem uma pressão enorme, tentando convencer que a maconha não dá dependência, não vicia. Mas não é o que a gente vê no consultório. A minha amostragem é uma amostragem triste. Ali eu vejo que, para muitas pessoas, dá dependência. A degradação do ser humano. Então, o que está errado? Dá dependência ou não dá dependência? Talvez o senhor queira abranger mais esse assunto, talvez no próximo bloco. O que faz isso é que nós não somos iguais, Frei. Exato. Nós somos diferentes. E, em cima disso, doutor, assim, o que acontece, né? Porque o ser humano, ele está nessa infinita busca do prazer, da felicidade, né? É um ser em construção da felicidade. Ou seja, e aí uma droga, a pessoa se sente bem, uma bebida, se sente bem. O que acontece quimicamente, doutor? Por que chega a esse ponto da pessoa querer de novo, o querer sempre mais ou não encontrar limite nisso tudo? Então, varia de pessoa para pessoa, mas é o seguinte, a palavra correta é uma palavra grega que chama hedonismo, né, que é a busca do prazer. O ser humano sempre, a vida toda, durante a evolução de toda a nossa espécie, buscou o prazer. Hoje, principalmente, atualmente, é uma hipertrofia da busca do prazer. Hoje, você entra nessas redes sociais, né? Na rede social parece que tem uma obrigatoriedade, uma cobrança, uma imposição que você tem que ser feliz. Né? Se você escrever lá que você não está muito feliz, acho que... ninguém curte. Ninguém curte. Você tem que estar sorrindo e bonito. Onde já se viu, não pode estar assim. Mas, na realidade, o ser humano ele é ávido para o prazer. E, infelizmente, o prazer foi descoberto o prazer através da substância, através de alguma coisa que está externo ao ser humano. Nós não tivemos treinamento suficiente ainda, vou colocar assim ainda como otimismo. O ser humano, né? Como ser em construção. Como ser em construção. Com otimismo, vou colocar o ainda. Nós não fomos disciplinados para obter prazer por elementos internos. Então, nós recorremos aos elementos externos. O alto. O alto prazer, a autofelicidade, o estar bem consigo mesmo, o estar satisfeito e pleno consigo mesmo naquilo que ele está fazendo, sem a necessidade de recorrer a algum subterfúgio.
Agora, a sociedade é um negócio muito atrapalhado. Tem gente que vive de vender isso, né? Então, tem gente que estimula o consumo disso por razões até mercadológicas, Ok. né? E faz convencer o seu filho, o adolescente, o adulto jovem, de que é bom, é da moda, é fashion, não vicia, não dá problema. Essa é uma questão a ser abordada com muita cautela, porque as pessoas Isso são é o diferentes marketing. entre si. Isso é o marketing. Isso é o marketing. Mas no marketing, na propaganda, né, do negócio, não está implícito também, doutor? Ou seja, o que acontece aqui dentro? As conexões, as sinapses e tudo mais assim. O que acontece aqui dentro? Então, na realidade, o que acontece é que o ser humano, como outros animais superiores, do réptil para frente, do jacaré para frente, nós somos voltados à ansiedade. Aquilo que faz a gente acordar de manhã, ficar em pé e sair para a rua é a ansiedade, né? E essa ansiedade, até certo ponto, é muito benéfica, ela estimula a gente, motiva. Mas depois de um ponto para cima, ela passa a ser cansativa, ela passa a esgotar, levar ao esgotamento. E todos esses recursos exteriores ao ser humano, exógenos, eles podem trazer um alívio, um lenitivo. Ok. Então, tanto é que eu já vou me antecipar aqui e falar rapidamente, tem um quadro psiquiátrico que tem que tomar muito cuidado porque a pessoa se volta ao alcoolismo com facilidade, principalmente se tiver uma propensão, que é a síndrome do pânico. Ele se sente muito confortável tomando uma dose um pouco maior de álcool. Ou a fobia social, a inibição social de Para ganhar coragem. Para ganhar coragem. A inibição social, para ele chegar num ambiente assim, se sentir extrovertido, ele faz uso do álcool. E se não souber administrar isso, obviamente ele se sente melhor. Ele vai cada vez poder tomar um pouquinho a mais. Ou então usar uma droga, no caso que nós estávamos falando naquela hora da maconha, mas poderia ser muito bem uma cocaína. Entendi. Por exemplo, que são substâncias substitutivas de uma inibição natural daquele sujeito. Aquela pessoa tem uma inibição natural. A inibição social dele faz parte de um traço de personalidade dele. E a única maneira dele contornar isso e ficar mais ou menos do jeito que ele gostaria de ser é recorrendo tanto ao álcool como qualquer outra droga. Ok. Depois a gente vai voltar a essa questão das conexões neurológicas, o que acontece. Sim. A nossa amiga a Wanda está participando pelo Facebook. Beijo, Wanda. Ela pergunta assim, se tomar cerveja todo santo dia pode causar dependência. Toma uma latinha, toma isso, aquilo. Causa dependência ou vai depender da pessoa a pessoa? Isso me lembra muito um videozinho que eu assisti uma vez, acho que todo mundo deve ter visto, da maconha, uma senhora já de meia idade, fumando maconha, e falava assim, e tem gente que fala que isso daqui vicia. Faz 30 anos que todo dia eu fumo isso aqui e não estou viciado. Tá. Brincadeira, desculpe a brincadeira. É a Wanda. Mas é o seguinte, dona Wanda, o que define se está havendo dependência ou não é um fenômeno que se chama abstinência. Síndrome de abstinência ou sintomas de abstinência. Abstinência é quando a senhora não faz uso da substância ou do álcool ou de qualquer outra droga e por não fazer uso sente muita falta e mais alguns sintomas. Vamos imaginar, por exemplo, que a senhora esteja impedida de tomar sua cerveja diária por qualquer razão de saúde. Por exemplo, está tomando um antibiótico ou fazendo uso de algum medicamento que não pode beber aquela cervejinha. Eu quero saber como é que a senhora fica naqueles 3, 4, 5 dias que está impedida da cerveja. Se levar numa boa, não sentir absolutamente nada, então a senhora não tem dependência. Agora, se tiver aquela síndrome de abstinência, que é extrema ansiedade... Não pode ficar tremores, sem, né? Exato. Aí já... Aí sim, aí é sinal que está dependente. Olha só, obrigado, dona Wanda. Também, igual a dona Wanda, pode ser você. Pode encaminhar sua pergunta pelo Facebook, ligando para cá, pelo 19-387-9620, pelas nossas redes sociais. Queremos ajudar você, queremos identificar o problema, queremos dar pistas de como também você pode, na sua casa, no seu dia a dia, lidar com essa situação
quando infelizmente já chegou aí, de repente com você ou com um ente querido aí na sua casa, viu? Esse é o Vida e Saúde. Vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência temos muito mais. Temos uma linda também experiência de uma história de uma vida fantástica. O Padre Haroldo, a sua missão, a gente vai mostrar um pouquinho o trabalho que esse homem faz, viu? No próximo bloco com você.